Saudações, duques e duquesas tricolores. A quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise do GE, comentando sobre o jogo entre Fluminense e Boca Juniors. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, senhoras e senhores, vamos comentar primeiro sobre essa análise aqui, né? Eu sempre faço análise do GE. Análise: vence o Fluminense, o futebol e a melhor história dessa Libertadores. Não sei se é a melhor história, mas tudo bem, né? Esse aqui vai ser um pouquinho clubista, mas tudo bem. Vitória exorciza a derrota de 2008, coroa trabalho de Fernando Diniz e premia o que o esporte tem de melhor: histórias. Não acho que exorciza de 2008, eu acho que ameniza bastante, né? Eu acho que muita gente sofreu bastante ali dentro. Muita gente não pôde ver, por exemplo, o Fluminense campeão esse ano. Mas é interessante a gente ver como é que foi essa história. Coroa o trabalho de Fernando Diniz. Vamos ver o que ele vai falar sobre isso. E premiu o que o esporte tem de melhor, que são as histórias, sim. Interessante ver isso. Por Davi Barros, que é um colega imenso do Marcelo Neves e é muito bom também. É bom também. Hoje vamos fazer desse espaço um lugar um pouco diferente. Como analisar um jogo mas tão importante, que a questão tática importa menos? Acho que importou bastante, tá? Em um time de Fernando Diniz, como considerar que o estilo de jogo do Fluminense fale menos do que tudo aquilo que já berrou até agora? Pois é. É esse o tamanho feito da conquista da Conmebol Libertadores a vencer o Boca Juniors por 2-1. Aqui eu vou explicar por que o Fluminense, o futebol e a melhor história venceram no sábado. E vencer é diferente de ganhar. E se você quiser um pouco de tática, também vai ter. Eu acho que muita gente ninguém falou da tática, né? Ninguém falou sobre 4-2-3-1, 4-2-4-4-2. No final da história, aquilo que todo mundo reclamava aconteceu, né? Que foi um esquema de 4-2-4. O 4-2-4 ganhou e o 4-2-1-3 empatou. É isso que eu estou falando. Olha só como que é a diferença disso tudo. Mas vamos ver se ele vai falar isso no futuro. Também realmente questão emocional, que todo mundo deve estar a milhão. E vamos ver, né? Vence o Fluminense. Calma, não é só por estar no Rio e rimar. O Fluminense vence por tudo que passou nos últimos 15 anos. O medo de ver tudo se repetir quando a Advíncula empatou a partida passou por todos os tricolores. Afinal, em casa, o time é melhor. Mas será que o destino iria ser cruel dessa mesma forma e impedir que o time amargasse mais um vice-campeonato? Porque foi justamente isso que todo mundo pensou, né? Quando o Cano meteu o gol, todo mundo sentiu pelo menos um pouquinho de tranquilidade. E aí, depois que tomou um gol de Advíncula, aí falou assim: pô, de novo a mesma coisa que tá acontecendo. O Fluminense vai bem, começa bem, mas acaba mal. Eu gostei dessa pontuação dele. Não foi. O trauma de 2008 passou. Ainda pode comentar, principalmente, ter presente diante da LDU e ausente contra o Boca. Mas o mais importante aconteceu. O Fluminense campeão da Conmebol Libertadores e acaba de usar os fantasmas que tanto atormentavam. Tirou o fardo das costas e no último sábado tomou todos os tricolores mais leves. Eu não acho que tornou. Eu acho que realmente amenizou e até quase que estancou, mas ainda tem uma ferida. Que talvez seja consolidada com a derrota da LDU frente ao Fluminense na Recopa Sul-Americana. E possivelmente, né, talvez, vai que no confronto contra o Messi do Inter Miami a gente ganhe e acabe enfrentando eles de novo. E acabe ganhando eles de novo. Seria mais interessante sobre isso. Escutava a apreensão cada vez que o Boca chegava ao campo de ataque. Sentiu seu alívio em todos os chutões para frente na prorrogação. Ou quando viu uma mudança e dirigiu a bola para terminar a partida, não vai sair tão cedo da cabeça dele.
não era o grito de quem ganhava um título, mas o berro de quem vence uma batalha contra o passado. Não acho que venceu, acho que realmente amenizou, tá? Só pontuação sobre isso. Antes de continuar falando mais sobre esse tema, se inscreva no canal, faça o triplo Z que coisa, comente, compartilhe, redes sociais de descrição desse vídeo, YouTube às 10, 12 e 20 horas, Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre essa análise. Vence o futebol. No sábado estava liberado não jogar bem. A torcida do Fluminense já sabe há 1 ano e meio como joga esse time de Fernando Diniz. Sábado eles podiam fazer o que quisessem, com a única condição de ganhar o jogo. Mas o resultado de 4 de novembro de 2023 não significa só que o verde branco Guaraná é campeão. Ele também é a vitória do futebol bem jogado. Na entrevista coletiva antes do jogo, o técnico do Flu falou que considera o futebol mais arte que ciência. Mas sem a ciência, não tem arte no futebol. O trauma da derrota da seleção brasileira de 1972 reverberou no mundo. O time que encantava não ganhou e tringolou até o ponto que se perdia um pouco de magia de ataque e passasse a valorizar bem mais a defesa. Eu acho que teve um tempo que realmente valorizou bastante essa questão de defesa, mas hoje mudou bastante, tá? Pessoas ali desconfiadas, por exemplo, do Tite, o Tite se tornando uma peça completamente ruim para o nosso futebol. E de fato, né, cada vez mais que a gente exorcizar o Tite, que vai ser um fracasso no Flamengo, vai ser um fracasso em qualquer lugar que for, e realmente as pessoas vão entender que o melhor futebol é o futebol que é pra frente. O futebol, por exemplo, do Botafogo, de Luiz Castro, é um futebol pra frente. O futebol do Abel Ferreira é um futebol pra frente. O futebol de Diniz é um futebol pra frente. O futebol de atrás, normalmente, não tá dando certo. A minha torcida, por exemplo, é pro Vasco fracassar. Que o Vasco é a mesma coisa, é o futebol pra trás. Então não, acho que mudou o meta. O título Fluminense Fernando Diniz junta com a ciência do resultado com o futebol arte. Ele também disse que não era a bola que entrava ou não queria determinar o que ele pensa sobre o esporte. Mas todo tricolor sabia que se o time fizesse mais gols que o adversário em 120 minutos, determinaria o restante do ano deles. Ganhar do Boca foi importante, vencer com o Fernando Diniz ainda mais. Eu não dou tanta importância ao Fernando Diniz, eu dou importância ao Fluminense, tá? Em primeiro lugar era o Fluminense. Pelo menos vence a melhor história, pelo menos até este 4 de novembro, uma partida de futebol é feita ativamente por 23 pessoas, 11 de cada lado, mais o árbitro. O técnico pode dar instrução, o torcedor gritar quanto quiser, mas são as cabeças e pernas de 23 pessoas que definem ativamente o que acontece naquele trecho de 105 metros de comprimento por 68 de largura. Só nesses 7.140 metros quadrados são 23 histórias diferentes. Quis insira o que você acredita que as melhores estivessem do lado tricolor e que fossem as vencedoras. Fábio e os seus 100 jogos da Conmebol Libertadores, Samuel Xavier e o abraço consagrado, Nino e o capitão de 26 anos de um time experiente, Felipe Melo e o recuo para a zaga do veterano, Marcelo e o seu ciclo se fechando, André, a potencial venda mais cara de Xerém, Martinelli, coadjuvante sobrevalorizado, Ganso o maestro, Keno, o escape desafogo, Ares e o maior mapa de calor do Brasil, Cano e um toque na bola, Fernando Diniz e o retorno triunfante John Kennedy. Rapaz, muita coisa, muita coisa. É interessante na maneira que eu falo, porque é dessa maneira que está sendo colocado o texto. Acho que é interessante. O herdeiro da camisa 9 de Fred não poderia ser outra pessoa a fazer o gol do título. O roteiro do garoto é daqueles que você poderia até achar que é forçado se assiste na televisão. John seguiu em frente sem se apavorar quando foi para a Ferroviária no início do ano e soube esperar sua hora quando voltou ao Flu. Ele não fugiu da luta e nem correu. John e o Fluminense nasceram para vencer no 4 de novembro. Um pouco atrasado, mas venceram. Como diz a música, Deus apontou a estrela que tinha que brilhar e a hora dele chegou. Estava escrito.
vence quem foi superior. Antes, para falar do jogo em si, o primeiro tempo resolveu um interessante gol de Cano. Um claro exemplo de dirigir com Keno, indo para a mesma lado de áreas, tabelando com o colombiano e tocando para o argentino marcado de primeira. Nada mais que Fluminense 2023 do que isso. Para completar, tinha um lado do Boca, um Edson Cavani completamente irreconhecível, que preferiu tocar a bola para trás, a melhor chance tendo Fábio e o gol à frente. Com a vantagem no placar, sobre essa parte aqui, que é importante falar, não tinha como ele chutar. A bola estava um pouquinho atrás e o André já estava na cola dele, então ele não tinha como fazer isso. Ou ele tocava para trás ou ele perdia a bola. Então não foi isso que aconteceu, tá? Com a vantagem no placar, a volta no intervalo para a etapa final, ao menos que se pensava e desejava que fosse, mostrou um time que fugiu um pouco das próprias características. O Boca passou a gostar do jogo, ter mais a posse e procurar o espaço na defesa tricolor, mas faltava qualidade dos tiros e o Flu não conseguia aproveitar os buracos que o Boca dava. A única forma possível do ex-campeão da Conmebol Libertadores era achar o gol em um dos vários cruzamentos que dava. Nino não permitiu em uma partidaça. Ou em um chute fora da área. Médios para a Advíncula, o melhor do Boca. Disparado, tá? Diniz resolveu então mexer no time, depois de ter trocado o Felipe Melo por Marlon, porque o veterano zagueiro saiu machucado. O técnico tricolor resolveu mexer o time com Diogo Barbosa, Lima e John Kennedy nos lugares de Marcelo, Martinelli e Ganso. Lima para Martinelli não vai resolver mexer, tá? De 4-3-3 para 4-2-4, que eu falei para vocês logo no início do vídeo. O time voltou a crescer e por muito pouco o lateral esquerdo não foi improvável da decisão. Até agora, não sei se ele estava impedido. A prorrogação chega com a tentativa tricolor de evitar os pênaltis a qualquer custo, mas sem correr muitos riscos também. Até que a magia acontece e o balanço que o John Kennedy pega na veia acerta o canto esquerdo de Romero. Catarse total. A partir dali era o Boca tentando, de qualquer jeito, com pouca qualidade. O Fluminense até teve chance de fechar o caixão com um gol. A bola ficou 6 vezes no gramado, entre o chute e o delicado beijo na trave, não faz falta. Quando o Rodão pegou a bola e trilhou o apito, venceu o Fluminense. E o futebol é a melhor história. É a opinião dele, mas é interessante a gente ver que eu concordo bastante com as coisas que ele falou. E você, tricolor, você acha que venceu a melhor história, venceu o melhor futebol? Deixa aqui nos comentários. Então, se inscreva no canal, faça o triplo Z que curte, comente e compartilhe. Redes sociais da Cristão TV, virtude às 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores.